Olá, seja bem-vindo ao podcast #Observatório, o podcast do Observatório da Qualidade no Audiovisual da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa temporada vamos abordar assuntos relacionados a séries de TV. Meu nome é Mariana Meyer e nessa edição vamos falar sobre a representação feminina em séries de TV. Para ajudar nessa discussão, convidamos a aluna do 4º período do curso de jornalismo, Rebeca Teles, e a aluna do 6º período do curso de jornalismo, Tamara Duarte, as duas aqui da UFJF. Olá, pessoal! Ei, meninas, tudo bem? Olá, meninas! Olá, ouvinte! Prazer estar aqui. A representação das mulheres em séries de TV passou por grandes mudanças desde as primeiras aparições até hoje em dia. Muitas dessas mudanças funcionam como um reflexo das transformações ocorridas na sociedade em relação à luta por igualdade de direitos e também à quebra de estereótipos femininos. Assim, em produções mais antigas, a mulher ocupava papéis como a dona de casa, sempre em busca de um relacionamento amoroso e em espaços de submissão ao homem. Já hoje em dia, a mulher é representada com mais nuances e complexidades, com o trabalho ocupando o espaço principal em suas vidas, entre outras características. A mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da UFJF e professora de comunicação da Estácio de Petrópolis, Laís Roxo, fala um pouco das primeiras representações femininas em produções. Até meados do século XX, a mulher estava em funções dentro da realidade dela de dona de casa, esposa, mãe. Então, a própria representação dela em cinema, em obras literárias, o que quer que fosse, era uma representação voltada para uma mulher sensível, uma mulher frágil, submissa, que se importava muito com sentimento, com amor, ter um príncipe, vamos colocar assim, né, um amado e tal. Então, as produções visuais, elas levavam esse estereótipo para frente. Entre 1930 e 1960, os filmes hollywoodianos, que assim, eu estou dando o geralzão dos principais produções da época. Então, os filmes hollywoodianos, eles criaram um estereótipo de mulher que ela era visualmente agradável ao olhar masculino. Então, assim, elas eram muito sensuais, porém elas tinham um ar angelical, elas eram mais inocentes. A Marilyn Monroe é um bom exemplo disso. Então, tinha essa ideia de mulher visualmente agradável, de uma mulher sensual, ela era um objeto cobiçado nos filmes. Porém, é legal falar que assim, existiam mulheres nessa indústria, apesar de que era majoritariamente dominada por homens. Existiam mulheres, um dos exemplos é a Alice Guy. Ela foi a primeira mulher a escrever e dirigir filmes em 1896, só que ela produzia vídeos independentes. E ela foi uma das primeiras, acho que a primeira pessoa, não foi nem a primeira mulher, a introduzir utilização de cor, efeito especial e o conceito de filme narrativo. Assim, até então não existia. Ela fez um filme chamada La Femme aux Choux. Então, se alguém procurar Alice Guy, com certeza vai achar. A história dela é muito legal. E é importante falar que, apesar de a gente estar comentando sobre grandes produções, existiam sim mulheres tentando trabalhar nessa indústria para conseguir um espaço. Ainda sobre essa questão de representatividade, existia uma coisa chamada Código de Produção de Cinema, em 1934. E esse código, ele estabelecia regras específicas que censuravam produções cinematográficas. Então, qualquer tentativa de quebrar padrões da época era censurado e não acontecia o filme. Então, esse código, ele acabou propiciando um novo estereótipo, que era o estereótipo da princesa. E os estúdios Disney, eles já tinham produções famosas na época, então garantiu eles conseguirem Branca de Neve, ganhou Oscar. Então esse conceito de príncipe, de princesa, de príncipe encantado, de esperar um cara no cavalo branco também vem dessa época. Então é legal mostrar que não era só um conceito dos diretores, mas assim, toda a sociedade ela propiciava que não poderia acontecer produções que estivessem além do que era socialmente aceito nessa época. Vocês lembram de alguma produção que de alguma forma refletia algum estereótipo feminino, assim?
Então, dentro do estereótipo, né, a gente pode abordar vários pontos de vista. Eu gosto de pensar como a mulher é retratada em filmes de herói, por exemplo. A sedutora, a inteligente, a esperta, a sensual, bonita, gostosa. Vide Mística do X-Men, que utiliza o seu corpo e a sua mente para enrolar e seduzir os homens e atingir o seu objetivo. Esse é um dos pontos... geralmente são sempre vilãs, né? Que tem esse estereótipo, né? Sim, elas são as sedutoras, porque as mocinhas, elas estão lá para esperar o seu final aguardado, que é o casamento, os filhos. Ela é heroína romântica. Isso. Eu pensei numa série que me incomodou nesse sentido, que é uma série atual, Coisa Mais Linda, da Netflix. Eu acho que a série se vende como feminista, mas ela perpetua alguns clichês que frequentemente são usados para retratar as mulheres na ficção. Por exemplo, a rivalidade feminina, cenas de nudez despropositadas, sem sentido, sem necessidade. Todas as personagens estão dentro de um certo padrão estético. São magras, enfim, têm cabelo liso. Os arcos dramáticos são, em sua maioria das personagens femininas, entrelaçados com os personagens masculinos. Entrelaçados e dependentes, né? Sim, total. Pra mim, que é o maior problema, é que a personagem negra ela é pouco desenvolvida. No sentido de que a gente sabe pouquíssima coisa sobre ela. A maior parte dos diálogos que ela tem com a Malu, que é a personagem branca, são sempre em referência à própria Malu, sempre sobre a vida da Malu. A Malu não tem interesse em saber os anseios, objetivos de vida da Adélia, que é a personagem negra. Então, pra mim, esses são os estereótipos que me incomodaram nessa série específica. E os objetivos da Adélia também são clichês. Ela é Sim. periférica, negra, empregada doméstica, sem estudo. Ou seja, ela tá ali para reforçar a existência da mulher negra periférica. Ela não é uma mulher qualquer. Ela tá só reforçando o estereótipo da mulher negra. E o arco Sim. dela se desenvolve muito por conta da Malu também. Então, tem toda essa questão de falta de profundidade mesmo na personagem. Ela serve de paralelo pro Exatamente. crescimento da Malu. Ela É serve uma de escada, ponte. né? De muleta escada. mesmo. Exato. E é engraçado, né, que todo o protagonismo fica pra Malu. Apesar delas serem parceiras de negócio, a Malu que é citada no jornal, a Malu que fica lá lacrando com o microfone, é sempre sobre a Malu. Então as pessoas pensam naquele clube, pensam na Malu A e Malu não é na a Adélia. cara do negócio, né? Sim. E a Adélia seria, tipo, o que tá levantando, o que tá trabalhando no bastidor. Sim, sim. E uma coisa também que me incomodou é que no final da temporada a Malu compra um apartamento na Zona Sul, no Rio de Janeiro, maravilhoso, e a Adélia continua ali na periferia. Não que isso seja um problema, mas assim, é um estereótipo, né? Sim. Então, eu Como se acho ela que... não fosse melhorar nunca de vida. Sim. Como se ela não merecesse, né, entre aspas, estar num Eu acho lugar. Eu acho que a série acaba mantendo um status quo. Acho que ela se vende como feminista, mas mantém ali tudo no seu lugar tradicional. Acho que é um feminismo para conservador, né? Aquela coisa assim, queremos discutir, mas também não tanto, né? Vamos manter um padrão. Sim. É um feminismo pra vender. Comercial. Exatamente. Eu acho até que foi estratégico do ponto de vista dos roteiristas. Mas eu gostei. Eu também gostei. Me lembrou muito um novelão, assim, mas eu gostei bastante. Eu acho que foi estratégico porque eles colocaram a série nos anos 50, mas a série foi lançada em 2019, então eu acho que isso foi para o quê? Eles poderiam usar certas coisas para usar a época em que se passou, né, para justificar Sim, determinadas pra não coisas. ser né? revolucionária mesmo. Determinadas produções, principalmente a partir dos anos 60, começaram a mudar a representação feita até então por conta do surgimento de iniciativas como o feminismo, que luta pelos direitos iguais das mulheres. A Laís Roxo comenta um pouco da influência desses movimentos na representação feminina. Sobre essa questão do feminismo começar a influenciar as produções audiovisuais, ele só começou realmente a mudar a partir de 1960, quando a gente tem o sufrágio, e esse código ele já estava enfraquecido, e tinha essa ideia de quebrar padrões, né,
estereótipos da época, um conceito geral do sufrágio, inclusive nas produções audiovisuais. Então, muitos filmes na época foram produzidos por mulheres para tratar temáticas pelo ponto de vista feminino. Acontece que essa tentativa de libertação sexual feminina, ela foi abalada no sentido de que, ao invés de focar no direito da sexualidade feminina, os filmes começaram a praticar sexualização. Então, as mulheres voltaram a ser objeto de apreciação masculina, fetichizadas. Um exemplo disso é Barbarella, que é um filme de 68, com a Jane Fonda, e é um filme todo baseado em libertação feminina. Acontece que a maior parte do filme ela é extremamente sexualizada. Então, ela foi um filme que debatia direito de sexualidade, porém, o tempo todo era para a visão masculina. Então, a Jane Fonda, linda naquele filme, óbvio, foi um sucesso, porque o público masculino adorou essa situação. Só começou a mudar um pouquinho essa estereotipização mais ou menos década de 80, que a gente já está na terceira onda, e passou a debater-se não só personagens femininas, mas também como elas eram abordadas. Então, assim, começou a deixar de ser a mulher branca de classe média alta, tendo lá situações, problemas dela na narrativa, e a gente passou a ter mulheres de raças diferentes, etnias diferentes, nacionalidades, origens diversas, para aumentar essa complexidade dos personagens e dar justamente, o roteiro ser mais complexo, mais interessante, mas por um momento que a sociedade estava vivendo que ela precisava disso. Vocês percebem que toda essa questão do feminismo influenciou nesses novos tipos de representação da mulher, pensando nos dias atuais, por exemplo? Então, eu acredito que sim, porque nós, como mulheres inseridas nesse contexto, a gente procura por representatividade dentro não só do mercado de trabalho, como de produções no audiovisual. Então, a gente quer se enxergar. E a gente não ocupa mais esse papel apenas de mulher, dona de casa, mãe. Então, a gente quer se enxergar de outras formas. Então, acho que o mercado notou isso e está utilizando isso também como um critério para angariar fundos, para chamar nossa atenção, para vender, para gerar lucro. Eu sei que tudo relacionado ao produto no final, para gerar um lucro. Mas, assim, a gente como produtor de conteúdo e também consumidor de conteúdo, a gente não pode simplesmente absorver o que está sendo passado para a gente. A gente tem que ter uma visão crítica e continuar lutando e reclamando pelo nosso espaço. E eu acho que essa questão que você falou é muito importante, porque a gente não pode ser ingênuo de achar que tá trazendo uma representatividade, nossa, que legal. Sim, é legal. Mas a gente tem que também entender que aquilo ali tem todo um processo de mercado, né? Fundo comercial. Se aquilo está sendo, de alguma forma, se essa forma de representar a mulher está mudando, é porque existe uma demanda do público sobre isso, né? Então, nada é feito à toa e isso é necessário a gente entender, né? Não é porque eles são bonzinhos. Falando sobre feminismo, eu acho que ele provocou uma crescente onda de conscientização. Então, as mulheres não se identificam mais com personagens estereotipadas, submissas, homogeneizadas, até mesmo porque somos completamente diferentes, temos demandas diferentes. E uma mulher branca pode me representar, mas não pode representar uma mulher negra num determinado filme, ficção, enfim. Então, eu acho que nós passamos a reivindicar novas representações, novos tipos de representações. E, além disso, uma coisa que eu acho muito importante é a chegada de mais mulheres no mercado ficcional, no mercado cinematográfico. Sim, eu acho que isso fez fundamental. Completamente... Foi uma completa mudança, porque, ou seja, são mais produções de autoria feminina, ou seja, histórias protagonizadas por mulheres, escritas, dirigidas, roteirizadas, mas a partir da ótica feminina. Sim, isso entra no caso de mudar aquela ótica do male gaze, né? Agora, com a mulher sendo produtora do conteúdo, ela participando como roteirista, como diretora, muda aquele olhar. A figura feminina, ela passa a ser observada, acariciada, acalentada de outra forma, não apenas sexual, não objetificar apenas a mulher.
Sim, passa a ter uma coisa de experiência própria, né, dos produtores, das pessoas envolvidas na produção do filme. Eu acho que isso que é representação real. Não só o feminismo tá ali nas telas, mas está atrás das telas, dos bastidores. Então, mais do que representação, representatividade. Exatamente. Então, eu acho que isso é essencial. Ter mulheres na produção mesmo. E eu acho que hoje, com essa conscientização, né, das mulheres, principalmente, a gente tem muito essa questão de, sabe, se um filme, por exemplo, coloca uma mulher numa posição que não é muito representativa, isso vai ter uma repercussão muito negativa. Então, acho que isso acaba forçando também os produtores a pensar 2 vezes antes de trazer uma representação que, né, já está obsoleta, entre aspas, né? Mas, assim, eu acho que isso também tem toda uma influência, assim, né? Isso também falando um pouco das redes sociais, dessas novas formas de participação que o público tem também. Então, sabe, é só questão de o público se manifestar, né, no caso, negativamente de um filme, isso pode acabar com a reputação daquele filme e, enfim. Então, acho que isso também está trazendo uma pressão a mais quando a gente fala de produção, né, de filme, de série. Uma coisa que eu acho interessante falar também, que não é só colocar uma mulher em cena. Como essa personagem vai ser tratada? Ela vai ser tratada bem? Ela vai ser complexa? Ela vai conversar com outras mulheres? Porque também tem isso, né? A mulher tá num mar sozinha, em meio a esse mar de homens, ela tá ali sozinha. Então, eu acho que faz diferença. Ela tá interagindo com outra mulher. Ela ter nome, porque, por incrível que pareça, às vezes a gente decora o nome de todos os personagens masculinos e a gente não sabe de uma personagem feminina. Então, é verdade. Tem que tomar cuidado com essas representações equivocadas mesmo. E eu acho que, agora um exemplo que me veio na cabeça é de Velozes e Furiosos, né? Que a mulher, ela tá ali, ela é uma mulher, sempre. E ela tá sempre ali, né, pra ser aquela coisa, aquela beleza do filme, aquela sedutora. Coisa. E ela nunca tem um papel ativo ali na ação do filme. Ela sempre tá sendo que ser salva, né? Inclusive, esse é acho que o único papel dela no filme. E ela tá ali pra cumprir uma cota. Para os homens poderem agir, né, e desenvolver seu arco ali dentro daquele filme. Então, bem ruim, a profundidade de uma colher de chá. Uhum. Exatamente. E outro exemplo também que eu lembrei agora é de Mulher Gato, né? Principalmente no filme. Se a gente for ver, a personagem, ela é totalmente... Me recuso a comentar sobre. É totalmente sexualizada. E, né, inclusive, se você parar pra pensar, Mulher Gato, o que te vem na cabeça, né? Sedução, né? Roupa de couro, chicote, miau. Decote, né? Totalmente. Peitos, batom vermelho. Exatamente. E ela, sabe, ela tá ali pra poder justamente ser essa coisa da sedução do filme e não tem um papel ativo na trama, então ela bem tá ali assim, pra ser bonita. Exatamente. Gostosa. Sabe uma coisa que eu acho que diz muito? A escolha dos enquadramentos. Então, você vê esses filmes de super-heroínas, é bunda, é peito na tela o tempo todo. Aí, voltando a coisa mais... Não é apenas bunda e peito, é muita bunda e muito peito. Exato. Que não existe na vida real, vamos falar. Sim, tipo assim, você pode focar no uniforme da pessoa, mas ficar focando no peito é muito desnecessário. Sim. E voltando na coisa mais linda, que é algo que eles fazem, ficar focando nos seios das mulheres toda hora, uma coisa que me chocou muito na série é que eles, na hora de enquadrar os personagens que estão servindo, geralmente são personagens negros, eles cortam a cabeça dos garçons, do porteiro. Eu vi várias cenas em que isso acontece. Isso me incomodou muito. Aí você via que era um personagem negro porque estava a mão, assim, negra da pessoa, mas como se, assim, não importasse aquela pessoa. E hoje em dia a gente tem algumas produções, né, que trazem uma boa representação feminina, né, como How to Get Away with Murder, Big Little Lies, Stranger Things. Vamos ouvir o que a Laís Roxo comenta sobre o que caracteriza uma boa representatividade feminina nas produções. Bons exemplos de série How to Get Away with Murder, Jessica Jones, American Horror Story. Algumas temporadas têm personagens muito boas. Scandal, Orange is the New Black, Stranger Things, que trabalha muito bem a Eleven e toda a situação que ela passa. Boneca Russa, Chewing Gum. Existem várias séries hoje em dia, e eu não vou lembrar de todos os bons exemplos. Existem várias séries hoje em dia que abordam o universo feminino
por diversos ângulos diferentes. Então, assim, eu não vou lembrar o nome, mas há uma série há pouco tempo saiu sobre uma mulher negra que a vida inteira alisava o cabelo, e ela chega num momento da vida dela que ela não se reconhece, ela resolve usar o cabelo dela natural, e isso gera toda uma narrativa das pessoas querendo saber por quê, não sabe, ela lidando com o problema dela, entender o cabelo dela novamente, a identidade dela. Então, assim, isso é uma narrativa muito extensa, voltada para uma vivência feminina. Então, é importante, principalmente, entender que produções, quando elas são dirigidas ou roteirizadas por mulheres, é muito possível que a abordagem seja por uma visão delas, de vivência delas, assim, o que elas já passaram na vida ou que elas levaram como experiência, para melhorar essas produções, para dar mais camadas psicológicas ao personagem, para ter uma narrativa mais densa. Tudo isso é importante, não só audiovisual, mas assim, quadrinho, livro. Quando teve o quadrinho da Kamala Khan, ela ganhou vários prêmios sobre roteirização, sobre ilustração, e é um quadrinho roteirizado e desenhado por mulheres que usam as vivências delas para criar as questões que a personagem passa. E essa delicadeza de entender, delicadeza que eu digo no sentido de eu vou colocar o que eu entendo como vida na minha personagem e não cair no que todo mundo aceita para entender o que seria uma mulher, é muito importante para criar personagens bem desenvolvidas, personagens que vão chamar a atenção do público, e hoje em dia é um diferencial para você ter sucesso ou não, porque é um público que consome muito, o público feminino consome muito entretenimento. Vocês lembram de algum outro exemplo bom de série, assim, que traz uma boa representatividade? Bom, vou falar da última que eu vi, que foi Richandou, da Netflix, boneca russa, que é protagonizada pela Natasha Lyonne, que é de Orange is the New Black. Eu gostei porque ela é uma das criadoras da série, junto com uma equipe que é total feminina. Então, a gente volta naquela questão da importância do protagonismo feminino estar além das telas. E a série é sobre uma mulher que... Vocês conhecem a série? Sim, eu já vi, já. Eu assisti um episódio. Então você sabe mais ou menos o mote, né? Que é uma mulher chamada Nádia, e ela morre e ela retorna várias vezes na festa do aniversário dela. É uma personagem que é bem tratada, sabe? Ela é uma mulher forte, complexa, ela tem várias camadas, ela é inteligente, ela tem as suas complexidades, ela tem suas questões internas. E ela não é uma personagem feita para ser simpática e agradável. E eu acho isso muito legal, porque boa parte das representações femininas, a gente fica incomodada quando a personagem não é agradável. Ela não é heroína clássica, né? Sim, exatamente. Da Jane Austen. E eu gostei muito disso, eu achei interessante. Tanto que ela é super arrogante. Sim, às vezes é até um pouco chato, né? Às vezes, assim. Sim, mas eu gosto quando incomoda, sabe? Porque subverte aquela lógica da personagem feminina ali, simpática, tentando agradar toda hora. Eu gostei da série, apesar de achar um pouco repetitiva no início. E ela é fumante, louca, né? Ela é loucona. Eu posso citar aqui a Stella Gibson, do The Fall, que é uma mulher que, ela sim, utiliza da sua sensualidade, da sua beleza, mas ela não utiliza isso como uma forma de apenas seduzir para conseguir um objetivo sexual. Ela é uma mulher inteligente, estudada, que é bonita sim, só que o que eu acho que subverte ali, todo o jogo psicológico da série, é que a Stella, dentro do arco narrativo, ela subverte os papéis porque ela faz exatamente o que os homens fazem historicamente com as mulheres. Ela utiliza os homens para obter o prazer dela ali, uma noite, acabou, e é isso, entendeu? É uma série que eu gostei muito. Ela é um personagem bem desenvolvido, conflituoso. E também, assim, ela é muito seduzida. E tem uma frase que ela fala que eu gosto muito, que eu vou até ler porque eu não... O Jim, que é um personagem, que é um delegado, um detetive superintendente, na verdade, ele pergunta pra ela em um momento assim: por que as mulheres são mais fortes emocional e espiritualmente? A resposta de Stella é: porque a forma humana básica é feminina. A masculinidade é um defeito de nascimento. Então, assim, a Stella, ela vive para dar
pisão nos homens. É uma série fantástica, gente. Assistam The Fall. Maravilhoso. Icônica. E falando um pouco de Big Little Lies, né? Pelo que eu sei, eu acho que a criadora é uma mulher também. E é muito legal porque, assim, né, apesar de não ter um recorte muito bom, assim, de classe, né? São todas mulheres de classe alta, tudo mais. Mas acho que nessa questão de mostrar as mulheres reais, eu acho que ela cumpre muito bem seu papel, assim. São mulheres ricas, são mulheres bonitas, mas elas têm todo tipo de problema, assim. A Nicole Kidman, né, ela representa uma personagem que sofre de violência doméstica. E é muito complexo porque a personagem, ela não consegue identificar que aquilo se trata de uma violência doméstica que ela está sofrendo. Então, assim, isso mostra como que é complexo, né, determinadas coisas. Mostra a personagem indo na terapia e a terapeuta conversando com ela, falando, não, mas você não é culpada disso, dessa violência que você está sofrendo. E ela não consegue enxergar isso. Ela não se enxerga como vítima, né? Ela não se enxerga como vítima. Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês acham que tem diferença entre uma série, filme feminista ou uma série que simplesmente represente mulheres? Represente bem mulheres? Então, o feminismo, ele tem diversas facetas, né? Então, eu acho que depende muito de quem está estruturando essa série ou esse filme. Porque se for uma hard fan, com certeza vai ter. Mas pode ter um viés feminista que seja mais leve, que chegue a todos os meios. A minha maior preocupação com o feminismo é que isso não consiga chegar, que a ideia não consiga chegar onde precisa chegar. Sim, eu acho que é muito essa questão de levantar a bandeira. Eu acho que a chance de você... Eu acho que quando você levanta a bandeira, eu acho que a probabilidade dessa representação ser ruim, acho que ainda é maior do que... E de causar hate também no Twitter. Porque eu acho que tem séries que tem como tema central o feminismo e tem filmes que simplesmente tratam bem suas personagens femininas. Então, por exemplo, eu tava pensando aqui um filme que eu vi esse ano e eu gostei muito, que foi o Us, do Jordan Peele. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, né? Tipo assim, não é um filme feminista nem nada, mas toca em várias questões políticas, simplesmente porque é uma família de negros protagonizando filme de terror. Que, infelizmente, geralmente é um estereótipo, inclusive. Os personagens negros são os primeiros a morrer e as personagens mulheres também. Então, ele subverte essa lógica dentro do mercado, porque não deixa de ser um filme com uma proporção gigante. E eu acho que com certeza vai estar indicado ao Oscar ano que vem. Isso é maravilhoso. Jordan Peele, nossa, não, ele é maravilhoso, assim. Então, eu acho interessante ver essa diferença, porque a série Coisa Mais Linda, o que me incomodou mais é que ela se vende como feminista. Entendeu? Isso que eu falei também, essa questão de levantar a bandeira. Se ela simplesmente fala, não, a gente vai tratar 4 mulheres... Do universo feminino. Não, ela levanta a bandeira. O marketing foi completamente com essa intenção. Então, eu acho que tem que ter muita responsabilidade se você quiser levantar a bandeira. E, atualmente, nessa questão da representatividade feminina, gerou muitos debates, principalmente por conta de alguns filmes do gênero de super-herói, né? Como A Mulher Maravilha, Capitã Marvel e Vingadores Ultimato. Vamos ouvir o que a Laís Roche fala sobre isso. Sobre heroínas, eu acho que agora é o momento que a gente vai começar a ver boas representações dentro desse mundo. Não que as outras fossem ruins, mas assim, em questão de protagonismo. Para mim, esse boom dos super-heróis é uma grande faceta dos blockbusters. Então, assim, quando eles começaram a ver que isso dava certo, eles investiram muito e eles tiveram um bom retorno. E eles esgotaram os papéis do personagem masculino comum. Então, Homem de Ferro, Capitão América, todos esses principais, assim, que são, né, homens brancos, héteros, etc, etc. E eles começaram a acertar isso, na verdade, no Pantera Negra. Acertar, que eu digo, é mirar esse outro local. No Pantera Negra, apesar de ser um filme com protagonismo masculino, existem 2 personagens fortes, extremamente importantes na narrativa, que é o Okoye e a Nakia, e elas fazem muita diferença na série. Então ali, elas já tiveram uma aceitação muito boa. Inclusive, o filme todo é um filme genial, ele tem muitas referências ao movimento dos Pantera Negra que aconteceram, ele tem toda uma narrativa voltada para aquele público que ele está representando. E aí, quando a gente chega com Mulher Maravilha e Capitã Marvel,
A gente pega esses acertos que já estavam acontecendo pontualmente e transforma num protagonismo. Então a Mulher Maravilha, ela é uma mulher forte, ela luta pelo que ela acredita, apesar de todo mundo falar que não, então ela não deixa ninguém falar por ela, ou resolver as coisas por ela. A Capitã Marvel, ela já volta com isso de superação, então o tempo todo ela foi falando na vida dela que ela não ia conseguir, ali ela fazia. Ela não é a mulher que sorri sempre, ela tem uma missão, ela vai atrás da missão. Então, agora eu acredito que assim, como a gente está tendo os papéis principais, então realmente mulheres brancas heterossexuais, mas ainda assim muito importante, eu acredito que agora que a gente vai começar a ter mais representações que fujam da caixinha. Então, assim, a gente tem heroínas com vários tipos de corpo, heroínas com várias etnias, com várias histórias de origem diferente, que tem muita inspiração em quadrinho, em graphic novel, já tem bastante coisa. Mas agora que a indústria viu que o público recebeu muito bem isso, que isso pode ter um lucro para eles e, consequentemente, isso vai ter uma boa aceitação na questão das crianças. Então, elas vão crescer com exemplos no entretenimento de mulheres fortes, o que vai fazer muita diferença para o crescimento delas. Vocês chegaram a assistir algum desses filmes mais recentes de heroínas? Capitã Marvel? Eu assisti Mulher Maravilha, não achei um filme interessante. A fotografia é bonita, não gostei, assim, achei chato, demora. Mas o que você achou da representatividade? Então, eu achei a representatividade interessante, porque a gente vem de um histórico desde HQ em que as mulheres, as heroínas, elas são retratadas, assim, quase peladas. Sabe, carregando a espada não sei aonde. Então, não faz sentido uma pessoa lutar com aquela roupa minúscula, apertando, de couro. A pessoa não tem nem movimentação. Ou seja, a heroína ela é construída para agradar o homem. Mais um caso de male gaze. Na Mulher Maravilha, já tem uma subversão dessa postura feminina, até da vestimenta. Mas, assim, eu, pessoalmente, achei o filme ruim. Não gostei. Eu assisti o filme e eu acho, assim, gostei mais ou menos, mas eu acho que ele aborda pontos que são consequências do machismo estrutural. Então, tem duas cenas que me chamaram muita atenção, que é quando o espião Steve, ele apresenta a Diana como secretária, porque só assim aceitariam a presença dela em um ambiente de poder. Aí outra cena que eu achei também legal é quando eles vão comprar roupas para Diana e aí o filme nos mostra como o vestuário dito como feminino, ele sacrifica toda a praticidade em prol da sexualização. Aí eu achei interessante eles falarem isso justo com esse contexto que você comentou de as personagens heroínas estarem sempre com roupas justíssimas e aquela coisa toda sexualizada. Então, eu achei interessante eles abordarem essa questão no filme. E eu acho que no Mulher Maravilha, né, eles acabaram tendo uma vantagem em relação a isso, porque é um filme de época, né? Então, eles puderam, de certa forma, usar essas... também, o vestuário é totalmente diferente, isso, né? Ele é menos sexual. Isso. Sim. E essa questão do vestuário dito como feminino, né? Era aquela questão de espartilho, então era muito mais, assim... Nossa. Essa questão de movimento era impossível, né? E justamente essa questão da secretária também, na época, né? Era justamente assim que funcionava, né? A mulher, nesses ambientes, só podia se frequentar, né? Se tivesse esse tipo de cargo. Sempre subalterna. Se fosse submissa. Submissa, exatamente. E eu acho que em Capitã Marvel, eu acho que a gente tem um pouco, posso dizer, uma evolução, assim, dessa representatividade feminina. Porque a Capitã Marvel, ela acho que ela rompe com certos padrões de representatividade, porque ela não demonstra uma feminilidade, como em outros filmes, por exemplo, né? Então, isso foi até alvo de crítica, né? Normal. Dos homens, principalmente. Tinha que ser. Pelo que eu vi. Que ela não sorria nos cartazes. Isso antes de começar o filme, nos cartazes promocionais, enfim. Que a heroína não sorria, que ela, sabe, Mas não era... Mas filme de herói ou é comédia? Eu não tô entendendo. Tem que ficar rindo pra quê? Mas eu acho que isso mostra como que o público masculino espera de um personagem feminino, né? Porque foi o que, de certa forma, foi apresentado durante anos, né? Uma mulher era o quê? Simpática, né? Começou a revolução. Não esperem mais isso, meninos. Ou seja, ela estava cumprindo o papel de incomodar mesmo. Exatamente. E, inclusive, eles mudaram um arco muito importante da personagem, né? Que vem dos quadrinhos, que é a questão dela pegar os poderes
de um homem, que no caso é o Mar-Vell. Nos quadrinhos é assim. E no filme eles subverteram isso, eles colocaram o Mar-Vell como sendo uma mulher. Então, acho que isso também reflete como que essas questões estão mudando, como que está tendo uma conscientização também dos produtores do filme, né? Eu tenho várias críticas à Marvel, eu acho que ela não tá fazendo isso porque ela é boazinha. Não, Na verdade, eu acho a Marvel completamente atrasada, porque ela tá produzindo filmes com heroínas. Pra mim, é só por pressão feminina mesmo, porque a gente tá reivindicando. Porque, por exemplo, no universo cinematográfico da Marvel, mais de uma década, 11 anos, 3 filmes de Homem de Ferro, 3 filmes de Capitão América, 3 filmes de não sei quem. E nesse tempo todo, eles não pensaram em colocar um filme solo da Viúva Negra, que é a única mulher representante dos Vingadores originais. Agora eles descobriram que as mulheres vão ao cinema, né? Pois é, tipo assim, eu acho Não, que... e agora, Agora, a bomba, né, que vem, é porque agora que ela fez o feito, entre aspas, importante, né, que foi morrer, ela vai ter um filme solo, né, que lindo. Porque agora eu acho que foi tá dizendo o quê, né, que a única coisa importante que ela fez foi morrer. Né? Agora ela virou um verdade. mito, né? Ela sequer teve uma despedida, um velório. Ai, gente, spoiler, mas desculpa, mas já era pra ter já visto. Foi aqui também, já era pra ter vários. visto Vingadores Ultimato. Acho que o momento mais dramático do filme é o velório do Tony Stark. A Viúva Negra morre pra sacrificar todos os machos, pra se sacrificar pelo mundo, e ela não recebe uma despedida. Nem uma flor. Nada, não recebe nada. Só uma cabecinha baixa ali, outra. Tipo então. assim, poxa, falsa. morreu, mas assim, nada de velório, nada de momento dramático. Comenta assim, 2 amigos dela comentam, mas é aquela coisa, morreu, né? Poxa. Que pena. Então, aí... Pra mim é muito pra mim é muito cara de pau querer agora fazer um filme solo dela, como se, tipo assim, tivesse feito jus a todo esse tempo. Não fez jus. Não, e no filme Vingadores Ultimato, eles fazem toda uma cena de girl power, né? Sim, forçadíssima. E assim, sendo que tem toda essa questão do filme, e aí eles fizeram meio que, sabe, assim, ficou meio incoerente isso daí. E principalmente pensando no Homem de Ferro, né? Você vê que ele morre de uma forma totalmente heróica, né? Sim, sim. Com a luva, com a manopla lá do Thanos e tal. Não, confesso que eu gostei do arco dele. Eu achei muito interessante, mas assim... Mas se não você comparar o arco dele com o dela, sabe? É muito discrepante a ascensão mesmo do arco, sabe? Porque ele tem toda uma ascensão no filme, né? Ele sai lá da nave todo doente, todo mal, e aí depois ele vai crescendo, ele tem uma filha, sabe? E depois ele morre a morte sabe, pra ele seria uma redenção, né? Exatamente, Não, dela não. Dela foi só morreu. Só, efeito colateral, morreu. Não, e o pior pra mim foi o jeito que ela morre. Porque, tipo assim, pra mim foi a morte mais pesada de todos os filmes. Aparece, ela ela se joga do precipício, aí fica uma imagem dela, um close do corpo dela ensanguentado, assim. E aí eu tinha visto uma pesquisa que de 8 personagens que tem mais de 30 minutos de tela dos Vingadores, apenas 2 são mulheres. E detalhe, elas não interagem uma com a outra, né? Tipo, interagem muito pouco. Então acho que isso diz muito aí sobre o que a Marvel tem feito durante esses anos. E ainda mais por ela ser uma das Vingadoras, né, originais, ela não tem nenhuma... Sabe, a gente não sabe a história dela. Sim. Como a gente sabe dos outros Vingadores, por exemplo, né? Nem, sei lá, se pensar, não, mas ela é coadjuvante. Mas, sabe, o Gavião Arqueiro, ele tem todo um plot com a família dele. E essa questão também, essa questão da família, né, muito presente no arco do personagem. E na Viúva Negra, a gente sabe muito pouco, mas pelo ela que a gente... serve como escada. Exatamente, né? Total, como escada. E agora, justamente com a morte dela, né, o Clint, né, que é o Gavião Arqueiro, provavelmente vai ter que lidar com essa culpa, né, porque, na verdade, a morte ficou meio que entre ela e ele, né, ali na hora pra poder pegar a joia da alma. E ele provavelmente vai ter que lidar com essa culpa, sabe? Então, isso vai meio passar que... em um filme, aposto. Sim. Isso parece que a morte dela serviu só pra desenvolver um personagem masculino, sabe? Sim, mas ela foi uma escada, mais uma vez. Não um só masculino, acho que vários. Vários masculinos. Porque graças à morte dela um monte de coisa aconteceu, então... Então, gente, queria agradecer a presença de vocês aqui, a presença da Rebeca Teles e da Tamara Duarte. Obrigada, pessoal. Obrigada. Foi ótimo participar do podcast. Eu adorei também. Também gostaria de agradecer a mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação da UFJF e a professora de comunicação da Estácio, Laís Roxo, a nossa orientadora Gabriela Borges e do apoio técnico do Vinícius Guida.
E se você quer conhecer mais sobre o Observatório da Qualidade no Audiovisual, é só acessar o site observatoriodoaudiovisual.com.br ou seguir nas redes sociais facebook.com/Observatório da Qualidade UFJF e no Twitter e Instagram @OKAudiovisual. Você confere essa edição no Spotify, YouTube e SoundCloud. Outras edições do podcast #Observatório estão disponíveis no SoundCloud e YouTube. Não deixe de seguir para receber todas as nossas atualizações.